Eu vim falar um pouco sobre as indicações do CDI subcutâneo, que é algo que está surgindo como uma grande opção para pacientes selecionados. Entretanto, está ganhando realmente muito corpo para o uso para pacientes que precisam de algum tipo de proteção, de profilaxia de morte súbita. Na verdade, a melhor maneira que a gente tem em medicina de conversar a respeito disso é com casos clínicos. É a maneira como a gente aprende mais rápido e a gente conversa e a gente discute. Eu queria passar para vocês um caso de um paciente nosso, 25 anos, paciente sexo masculino, solteiro, natural de Nova Iguaçu. Ele, até então, sem nenhuma história, sem uso de nenhuma medicação, sem nenhuma história clínica, teve episódios de síncope sem pródromos no início de 2013. E ele nos procurou após uma indicação do clínico, porque ele procurou o clínico inicialmente, o clínico fez um Holter nele, e o Holter mostrava episódios de taquicardia ventricular não sustentada. E aí ele procurou o serviço de arritmia para entender um pouco o que estava acontecendo, após um episódio desse de síncope sem pródromos. O eletrocardiograma, na ocasião, era esse. Não sei se vocês querem discutir o eletrocardiograma, é apenas um na sequência. Eu vou mostrar aqui os pontos mais periclitantes do caso dele. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Perdão. Opa, já não vou entregar o ouro, não. O que acontece? Ele tem... o que a gente observa logo de cara é que ele tem uma baixa voltagem no pré-córdio, tem o que parece ser um bloqueio de ramo direito em V1, entretanto não tem S muito pronunciado em V6, tem uma Szinha em D1, e aí esse paciente ele tem um segmento ST bem, o que chama atenção, um segmento ST bem alterado na parede anterior, e uma T invertida que vai de V1 até V5, V4, V6 também, uma T bem pronunciada. Todo pré-córdio com essa T invertida. E se a gente for olhar... Opa, estou querendo entregar o diagnóstico. Se a gente for olhar aqui, tem umas discretas alterações finais no QRS, que parecem alterar, borrar um pouquinho esse segmento ST final do QRS. Na nossa interpretação, isso foi uma T invertida, uma inversão de pré-córdio, com isso aqui provavelmente sendo uma onda epsilon. O que provou e bateu junto com o diagnóstico da ressonância magnética dele. O ecocardiograma foi idêntico e mostra uma grande dilatação do ventrículo direito, com áreas de substituição fibrogordurosa no ventrículo direito, e o diagnóstico para ele foi de displasia, cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, a displasia ritmogênica. Tá? Nesse cenário, um paciente que já teve episódios de síncope, queda da própria altura, síncope, um quadro claro de baixo débito, com taquicardia ventricular não sustentada e esse achado pela ressonância de displasia ritmogênica com T invertida e provável onda epsilon, vocês querem discutir qual seria a indicação mais precisa para esse paciente? Taquicardia ventricular não sustentada no Holter. Não sustentada. Tiago. Esse paciente com T invertida, no pré-córdio, displasia ritmogênica diagnosticada no... E síncope sem pródromo. E síncope sem pródromos. Não, eu acho que já teria indicação de profilaxia primária já, com certeza. Sim. Síncope sem pródromo. E tem disfunção grave. Disfunção importante do VD, 25% de fração de ejeção do VD. O VA é normal. Bom, vamos dar seguimento. Eu acho que está meio claro que um diagnóstico de cardiopatia dilatada, com a cardiopatia arritmogênica do VD, com esse diagnóstico confirmado pela ressonância, com alteração eletrocardiográfica e clínica, esse paciente ele precisa de algum tipo de profilaxia de morte súbita. Àquela época, em 2013, a única opção que era disponível era o marcapasso transvenoso, o que é uma excelente opção. Porque se o paciente for dependente de precisar de algum tipo de estimulação no coração, ele também tem, o marcapasso também o desfibrilador também tem funções de marcapasso. Se esse paciente no futuro vier a precisar de um ressincronizador, você pode fazer o upgrade e usar os eletrodos que já estão instalados. Então sempre foi a nossa opção, naquela ocasião era a única opção disponível e era a opção mais indicada para esse paciente. Foi o que foi feito.
Esse paciente foi submetido a implante de um desfibrilador transvenoso, um procedimento sem intercorrências, e vinha acompanhando com a equipe desde então. Implantado em 2013, evoluiu bem, tendo avaliações a cada 6 meses, 4 meses, o que for, sem sintomas. Até que em 2015, eu recebo a seguinte ligação. Eu recebo uma ligação do hospital onde ele estava e, ao fundo, eu ouço gritos. Era o paciente recebendo choques do desfibrilador. Ele teve um episódio de 2 anos depois da cirurgia, ele estava usando a amiodarona porque tinha episódios ainda de taquicardia ventricular não sustentada, detectada pelo aparelho, e ele episou um episódio de tempestade elétrica. Foram 36 choques em 24 horas. O paciente não estava no hospital próximo de nós, ele foi gerenciado, conseguiu se gerenciar a situação e foi transferido para o nosso hospital. E isso, eu fiz questão de colocar esse dado do caso clínico dele porque mostra o quanto ele precisa, o quanto essa profilaxia primária se transformou na principal opção de manutenção da vida desse paciente após 2 anos do implante. Tá? Isso é Charles, a forma... Desculpa te interromper, mas foram choques apropriados por Todos, taquicardia ventricular. exato, isso é importante. Isso é importante demais. Foram todos choques Isso que eu perguntei. apropriados. Era taquicardia ventricular não sustentada, tem taquicardia ventricular sustentada mesmo. Todos os choques foram analisados. Eu te mostrar aqui, inclusive, é a forma como essa informação chega para a gente. Como é que o desfibrilador informa para a gente o que aconteceu? Vocês vão reparar que, na verdade, eu estou vendo o episódio número 30. Tá? Até então era o episódio número 30 dessa gravação. Ele tomou 30 choques nessa gravação do aparelho. Tá? O que o aparelho entende como isso? É como se eu estivesse vendo o que está acontecendo no ventrículo muito rápido e aqui o átrio dissociado. É a melhor maneira da gente ver dissociação átrio-ventricular. É muito mais fácil até do que ver pelo eletrocardiograma. Não há nenhuma dúvida que isso é taquicardia ventricular. O átrio está na frequência sinusal e embaixo o ventrículo, com uma frequência super rápida. O aparelho detectou como taquicardia ventricular, inclusive em faixa de FV, e aqui ele recebe um choque de 25 joules que o reverte. Entretanto, ele reinduz mais lá na frente. Tá? Então, o que fazer numa situação como essa? Também não tínhamos muita opção. Eu fiz questão de colocar, muito embora não esteja no contexto da apresentação inicial, porque mostra o quanto ele precisava desse dispositivo. Nessa ocasião, nós indicamos... Ele está com a amiodarona desde que implantou... Poucos meses depois do implante, ele começou realmente a ter alguns períodos de taquicardia ventricular não sustentada e gerenciamos com a amiodarona. E aí, 2 anos depois, ele volta a ter esses episódios agora sob a forma de uma tempestade elétrica. Esse paciente, na época, nós indicamos para fazer uma ablação de taquicardia ventricular, como no caso da displasia ritmogênica, nós não podemos fazer apenas no endocárdio, essa doença é eminentemente epicárdica, então submetemos a ablação epicárdica. Você pode ver que aqui, só para relembrar aqui na ressonância, a imagem do epicárdio do VD, mostrando aqui nessa posição, onde fica o ventrículo direito, esse vermelho significa fibrose, e aqui os locais onde nós fizemos a ablação desse paciente, ele ficou ótimo, nunca mais teve episódios, ótimo. Maravilha, resolvido o paciente, vai viver uma vida normal, até que, 2 anos depois, eu acho que as coisas com ele acontecem de 2 em 2 anos, ele faz um episódio de febre e intensa prostração após um procedimento dentário. Não dá para excluir também que um procedimento desses que vai acabar sendo feito, uma ablação, ele possa também ter um evento desse tipo. Entretanto, nesse caso, foi 2 anos após a ablação, ele faz um procedimento dentário, não fez a profilaxia adequadamente e tem um episódio, começa com febre e prostração. O primeiro exame que ele fez, na verdade, foi a cintilografia com leucócito marcado. E quando eu vejo essa imagem, vejo esse esqueleto, eu fico assustado, pergunto para o pessoal da medicina nuclear para me mostrar imagens que eu possa entender. E eles vão me mostrando com calma que a localização do foco infeccioso está cada vez mais claro aqui para eles, na cintilografia já de 24 horas, no espectro de 24 horas, e aqui na sequência fica evidente que tem alguma coisa bastante errada próximo da tricúspide desse paciente. Claramente uma concentração de sinal aqui, com o leucócito sendo marcado nessa região. O eco transesofágico feito em sequência não deixa a menor sombra de dúvida de que tem realmente alguma coisa muito errada nessa válvula. Tá? Foi uma imagem mais impactante que a gente já teve de uma endocardite, uma vegetação relacionada a esses eletrodos. E aí eu queria perguntar para vocês, e aí, o que fazer nesse momento? Não tem muita opção.
também. A gente não está tendo muitas opções de discussão, né? Eu acho que a gente está sendo levado pelas circunstâncias. Numa situação como essa, não tem muito o que questionar. A gente precisou extrair. Quanto tempo ele tinha de implante já? Quanto tempo ele tinha desse implante? 4 anos. 4 anos. Isso foi em 2017, ele implantou em 2013. E eu estou assustado porque estamos em 2019, realmente. Alguma coisa vai acontecer. Estou esperando a próxima. Não, parecia estar relacionado ao eletrodo. É claro que isso às vezes é muito impreciso, né, Mansur? Mas o ecocardiografista me falava, parece estar relacionado ao eletrodo atrial, mas está próximo da região da tricúspide. E quando não tinha nada além da tricúspide, no VD não tinha nada. Então, acho que recentemente a gente teve um caso semelhante com a gente teve que lidar com um paciente lá no Samaritano, né, Mansur? Acho que numa situação como essa, a gente tem que explicar para o paciente que extrair nem sempre é tão simples quanto colocar. Não é? Eu acho que assim, não sei se você no teu dia a dia você já teve algum paciente desse tipo, e é um paciente que impacta negativamente em tempo de internação hospitalar, uso de antimicrobiano, tem que colocar um acesso venoso periférico de inserção periférica central. Sim. Então, isso acontece. Quando isso acontece, isso envolve impacto tanto para a instituição quanto para o paciente. Ele para a vida dele por 30 dias, no mínimo, para poder fazer um tratamento desse tipo, sabendo que é uma condição que, se não tratada, tem mortalidade elevadíssima e que você precisa dar uma opção. Entretanto, a opção não é um remédio muito doce, é um remédio amargo, porque envolve algum tipo de risco. Com o doutor Edson Nunes ali, está ali, nós tivemos uma endocardite no catéter atrial, no catéter ventricular, na válvula tricúspide e uma das poucas vezes que eu vi na válvula aórtica, né, Edson? Rapaz, o cara fez endocardite direita e esquerda ao mesmo tempo. Não é comum. Eu estou muito impressionado com a imagem. Não sei se foi possível medir o tamanho dessas vegetações, porque há que se discutir, inclusive, uma extração cirúrgica, né? Céu aberto, porque simplesmente retirar o catéter com um material extrator, eu sei que é do coração direito, né? O coração direito você tem mais facilidade, que a pior coisa é um êmbolo séptico pulmonar. Mas há que se pensar na discussão aí multidisciplinar com o Heart Team, nesse caso, até de se pensar num procedimento cirúrgico céu aberto, uma cirurgia cardíaca, né? Eu já passei por isso uma vez. Eu acho que realmente foi uma situação de cirurgia a céu aberto. Frequentemente a gente precisa lidar com esse tipo de circunstância em que a vegetação é um pouco maior e a gente precisa conversar a respeito de riscos e benefícios. Uma opção interessante é a gente tentar fazer a extração, se possível, já em vigência do esquema antimicrobiano por algum tempo, para que você minimize isso. Na prática, na nossa prática de extração, o que a gente vê é que raramente você vê um abscesso pulmonar ou uma manifestação de uma embolização séptica à distância após uma extração de eletrodos. Então, o que a gente acredita? Que em vigência da antimicrobioterapia adequada, sendo feita a extração de forma adequada e mantendo esse tratamento por um tempo adequado, a gente dificilmente vai ver complicações nesse cenário. Claro, quando passa a ser uma vegetação muito grande, a gente deve sempre compartilhar essa decisão com o cirurgião. Mas acho que no mundo real, isso que o Charles falou, né? Assim, mesmo vegetações grandes, acima de 4 centímetros, vegetações realmente assustadoras, a gente não encontra assim, né, eventos embólicos sépticos graves. E a literatura também pontua isso, né? Porque também o risco cirúrgico nesse paciente é muito elevado, né? Não é um risco cirúrgico pequeno. Imagina, um ventrículo direito com uma disfunção importante, um paciente que não é simples de gerenciar. Bem, eu acho que a gente está sendo levado pelas circunstâncias, nesse caso, a gente procedeu à extração desse sistema, usando a extração do desfibrilador transvenoso. Rapidamente, quando a gente fala de extração, a gente necessariamente está falando de algum material que vai liberar as aderências que o eletrodo tem em relação ao vaso. Então, eu preciso de algum material que vá coaxialmente ao eletrodo,
consumindo ali, dissecando, na verdade, as aderências em relação ao eletrodo. Isso pode ser feito com uma bainha mecânica ou, como nesse caso, uma bainha laser. Então, com isso, você vai conseguindo liberar essas aderências e retirando esse eletrodo aos poucos. Tá? A opção que nós usamos na ocasião foi a extração. A princípio, o eletrodo atrial até pareceu vir fácil, mas ele fica aqui aderido na subclave esquerda. Então, nós passamos a bainha de extração para liberar o eletrodo do ventrículo direito. Foi isso que aconteceu. Todos os eletrodos foram extraídos adequadamente, o eletrodo do VD foi retirado, depois que ele foi totalmente dissecado, ele pode sair com tranquilidade, e o eletrodo do átrio direito também foi retirado sem maiores dificuldades. Entretanto, isso não termina a história do paciente nesse momento, sem nenhum eletrodo no coração. Entretanto, essa história não termina, ele vai ter que ficar internado para completar pelo menos aí 4 ou 6 semanas de uso de antimicrobiano sistêmico. Então, após 30 dias de internação, a gente tem um momento. A CCH liberou nosso paciente para poder reimplantar o desfibrilador. Nós temos, geralmente, como opção, reimplantar do lado direito, dar uma outra opção para que ele possa dar seguimento. Entretanto, existem opções. Hoje, 4 anos depois, esse paciente deveria colocar apenas o mesmo sistema. A gente tem que pensar em uma outra opção para ele. Nesse caso, eu queria perguntar para vocês, principalmente, Cláudio, você acha que esse paciente que já fez um episódio de infecção prévia, já teve uma circunstância que levou a endocardite, um evento banal, um procedimento simples, a gente acha válido reimplantar o mesmo sistema, estreitar as recomendações junto ao paciente de fazer profilaxia, ou você acha que esse paciente, por alguma característica, ele deve ter alguma tendência a novos eventos infecciosos no futuro? Hoje que a gente já tem a possibilidade do CDI subcutâneo, né, e esse é o caso clássico. Sim. Né? Você agora amarrou tudo. Ele inclusive, já seria uma indicação clássica no primeiro implante, se fosse disponível na época. Um indivíduo jovem, com cardiopatia estrutural, que não tem necessidade de estimulação cardíaca por marcapasso. Então, ele vai usar um device por muitos e muitos anos, porque tem só 25 anos. Então, ele já, no primeiro implante, se houvesse disponibilidade na época, já seria um candidato interessante para o CDI subcutâneo. Agora, com esse novo evento infeccioso, em vigência de um tratamento dentário, ou seja lá o que for, não tenho dúvida de que seria altamente atraente a proposta de colocar o CDI subcutâneo nesse cenário aí agora. Qual foi a bactéria que... desculpa. Não, pode falar. Qual foi a bactéria? Foi Staphyloepidermidis, se não me engano. Não deve ter sido do dente. Né? Pois é. Não, só para lembrar também que teve uma época que ficou tentou entrar em moda a história do Life Vest, né, aquelas roupas que desfibrilariam e tal, mas que, com certeza, na prática, a troca para um sistema subcutâneo já é uma terapia definitiva, né? Não vira mais ponte para nada, né? Sim. O Life Vest não está disponível no Brasil, mas lá fora ele é uma opção. Mas como ponte para... Especialmente para paciente pós-revascularização, teve um trial interessante. Então, assim, realmente tem seu papel, sem dúvida alguma. Sim. Agora, Charles, depois de 2 anos, ele que teve a infecção, ele teve mais episódios depois da ablação? Eu não me lembro bem desses detalhes. Não, ele ficou completamente curado. Ele teve Nunca mais uma teve tempestade elétrica, fez a ablação e aí ele ficou bem nesse período? Ele hoje só tem no eletrocardiograma extrasístoles isoladas e nunca mais teve documentação de taquicardia ventricular. Ele ficou ótimo. Charles, essa endocardite por Staphyloepidermidis, não sei se você vai lembrar, isso é uma amostra, são várias hemoculturas? Não lembro. Que é um diagnóstico complexo, né? Porque, exatamente, é um germe de contaminação. Vai que saiu numa amostra só, de repente isso não tem nenhum valor. Né? A única coisa que você conseguiu definir é que ele teve um procedimento odontológico, que aí a gente sempre coloca a culpa nisso. Né? A gente sabe hoje que os procedimentos odontológicos eles são importantes, são indicativos de profilaxia,
Mas a gente também sabe que escovar os dentes dá 50% de bacteremia. Então, será que teria sido isso mesmo, né? Então, por outro lado, está muito longe da ablação para você pensar que foi uma contaminação do próprio procedimento ablativo. Está muito distante. Então, isso vai ficar um pouco nebuloso aí, realmente. E o que a gente tem visto, até Mansur, acho que recentemente a gente teve um caso lá no Samaritano em que nunca foi possível esclarecer, acabou fechando como uma burkholderia, né? Um paciente que estava internado lá no Samaritano, e mostra como, nesse caso eu fiquei depois, e foi um caso semelhante que a gente ficou depois pensando assim, no início a gente pediu uma cintilografia com leucócito marcado, depois a gente pensou, poxa, ainda bem que eu pedi, porque a imagem não era tão clara como essa, era uma imagem menos assim, aquela que você fica, bom, será que é trombo, será que é endocardite? E a cintilografia marcou claramente, porque sem as culturas, a gente ficou sem ter muito o que fazer. Nesse caso, acabou saindo o diagnóstico pela patologia pela cintilografia, meu cintilografia. Caro. Até isso é uma coisa interessante, nesse momento a gente já pediu o PET scan, que é melhor, eu tenho visto assim, eu tenho ultimamente pedido os dois, cintilografia e PET scan, só assim, eu sei que isso é um custo grande, mas só para a gente pegar uma mão melhor, o PET scan tem ajudado muito a gente nesse contexto. Só que atenção, porque os primeiros 3 meses não adianta você pedir PET scan que vai captar, aí você tem que ir para a cintilografia de leucócitos marcados. A endocardite do lado direito, ela cresce mais por várias razões, né, nível de oxigênio, pressão na câmara direita menor, e nesse caso do Samaritano, assim, a imagem sugeria mais vegetação que trombo, né, Charles? Uhum. Mas sempre você fica aquilo. Eu apostaria, se fosse não tivesse leucócito, eu apostaria em vegetação, e deu. Então, é um artifício que a gente tem usado muito e que chama a atenção um dado importante. Uma vez eu vi uma mesa, acho que foi no europeu, sobre endocardite, e é interessante que o marca-passo não é como uma prótese, né? A prótese, você tem indicação de fazer profilaxia. O marca-passo não. Uhum. Eu vi uma discussão, acho que era da Dinamarca, a gente estava comentando isso assim, não foi nem exceção, foi caso clínico. O marca-passo não é, e a gente tem visto uma incidência muito maior, está descrito a incidência de endocardite em marca-passo, 9.000 devices ano. É muita coisa. A quantidade que tem se colocado e o que está aparecendo endocardite em marca-passo tem chamado muito a nossa atenção. Talvez até pelo uso amplo hoje dos devices cardíacos. E outro dado interessante, está mudando o perfil epidemiológico do germe da endocardite, porque a endocardite por device ela cresceu de tal forma que o streptovírus está caindo e o estáfilo está subindo. Então, hoje, o perfil epidemiológico da endocardite, mundialmente, ele está sendo modificado pelo uso dos devices, não só o marca-passo, o desfibrilador, até o próprio implante da válvula aórtica percutânea, né? Então, e isso é um grande desafio, acho que é uma mensagem legal para casa, né? A endocardite de device intracardíaco é um grande desafio diagnóstico e ela deve passar sempre ou pelo PET scan ou pela cintilografia de leucócitos marcados, e não usar os critérios clássicos de Duke, com hemoculturas e imagem por eco, porque isso não consegue amarrar exatamente esse diagnóstico, causa grande confusão. Recentemente eu tive um paciente recente, um senhor que tinha um desfibrilador, eu jurava que ele estava com endocardite no device, estava com uma febre, já estava internado há um tempo. Quando fez o PET scan e a cintilografia de leucócito marcado, foi feito um diagnóstico final de uma tuberculose pulmonar com tuberculose no tubo digestivo. Ele ficou curado com esquema HIP. Em 15 dias a febre desapareceu. Olha que coisa impressionante. E não tinha endocardite no device. Entra para o diagnóstico diferencial, né? Sem dúvida alguma. Luiz Antônio. Bom, eu não quero polemizar, muito menos discordar do meu dileto amigo Cláudio Vieira Catarina, mas eu vou ser o advogado de defesa da microbiologia do Hospital Samaritano, embora lá não trabalhe. Na realidade, estafiloepidermides em amostras de hemocultura, a gente sempre tem que pensar em contaminação óbvia a partir da pele. Mas não me parece que aquelas 5 vegetações, seguramente pelo menos 3 ou 4 delas acima de 10 milímetros,
portanto acima de 1 centímetro, caracterizem uma clássica vegetação de device produzido por manipulação dentária, onde as cepas de Streptococcus seriam as mais comuns. Então, eu acho que esse paciente, embora não tenha história clínica, ele possa ter tido uma porta de entrada cutânea para tal, e tenha feito uma estafilococcemia com alocação das bactérias no device. Por quê? Múltiplas vegetações, grandes vegetações e um quadro relativamente súbito. Está muito longe daquele perfil indolente, silente de uma endocardite streptocócica. Então, eu defendo a microbiologia do samaritano, eu acho que foi uma estafilococcemia, sim, com múltiplas vegetações, de permeio ao aparelho valvar tricuspídeo e ao device intracavitário. Eu acho, Cláudio, que é estáfilo mesmo. Essa é a minha impressão. Vamos lá, Charles, já está na hora. Bem, então, eu acho que ficou um pouco mais tranquilo depois quando a gente foi autorizado para reimplantar o CDI. Era um outro momento, nós tínhamos algumas outras opções. As opções eram, ou a gente faz um implante de um CDI transvenoso nesse paciente, ele nunca mais teve episódios da cardioventricular, mas que fique claro que ele não está curado do problema dele. Ele continua tendo um grande substrato arritmogênico por conta da displasia arritmogênica, então ele precisa reimplantar o desfibrilador. E aí, já em 2017, nós tínhamos essa opção. Se esse paciente estava indicado para CDI, ele ia ganhar um CDI transvenoso até então, era a única opção disponível no mercado. Entretanto, hoje, se esse paciente ele é sintomático de uma bradicardia, ou tem um PR longo, tem um bloqueio AV total ou algo do tipo, ele realmente vai implantar um CDI transvenoso. Entretanto, se ele não tem uma indicação, não tem necessidade de ser estimulado, a fração de ejeção é reduzida, mas o QRS, ele não tem uma grande... se ele tem um QRS largo, se ele vai colocar um aparelho também com o objetivo de ressincronizar, sim, ele vai ressincronizar de forma transvenosa. Agora, se nenhuma dessas ocasiões acontecer, ou seja, for um paciente que tem QRS estreito, o paciente é jovem, não tem bradicardia importante, você pode ter uma opção interessante que é o CDI subcutâneo. É aqui que entra a questão dele. E, na verdade, entra porque, não necessariamente apenas isso, porque ele também tem um grande risco para esses dois dispositivos por já ter feito uma infecção prévia. Então, quando a gente pensa em qual para quem o CDI subcutâneo é fortemente considerado, logo na primeira pergunta ele fala de infecção de dispositivos eletrônicos implantáveis prévios. Agora, não está excluída também a possibilidade de você implantar no paciente que tem uma infecção sistêmica, que está cronicamente suprimido, uma osteomielite, ou insuficiência renal, que vai precisar dos acessos no futuro. Aquela subclávia que você implantou, aquela veia axilar, pode ser usada para um acesso de diálise no futuro. Ou que paciente que tenha algum grau de imunossupressão, imunocomprometimento, que possa levar a eventos infecciosos no futuro, muito embora não tenha episódios prévios. Então, pareceu racional que esse paciente fosse considerado para isso. Então vamos implantar. Não é assim. Primeiro eu preciso saber se ele passa no screening, se é avaliar através de um teste eletrocardiográfico se um aparelho implantado no subcutâneo é capaz de detectar adequadamente a atividade elétrica do coração. Na verdade, detectar adequadamente a atividade elétrica do coração e evitar a onda T. Essa é a nossa preocupação, porque se ele não evita a onda T, ele pode interpretar essa onda T como um outro QRS. Esse é um teste que antigamente era feito por uma reguinha, hoje já é feito por um dispositivo que faz eletronicamente esse screening. Para não deixar de ser um pouco... não dentro do contexto da intervenção cirúrgica em si, que eu acho que não é a grande estrela do processo, é a indicação, mas o implante do aparelho ele é totalmente restrito ao subcutâneo. É importante passar esse dado para vocês. Na verdade, são duas incisões, uma incisão na região axilar esquerda e uma região na região próximo do apêndice tifoide. Através dessas incisões do apêndice tifoide, a gente vai fazer a fixação dos eletrodos. Vai ter um eletrodo
vindo do apêndice tifoide até, o eletrodo vai vir até o gerador que fica na axila, e depois a gente tuneliza ele para cima, ao longo do externo, até na direção do manúbrio. Então aqui você tuneliza usando uma ferramenta específica, tuneliza o eletrodo e passa para aquela segunda loja, um procedimento totalmente subcutâneo, em nenhum momento a gente vai para dentro da circulação do paciente. Tá? E, a partir desse momento, você vai tunelizar o dispositivo para cima. Tá? Esses são detalhes a respeito da fixação. Vou tentar até passar aqui um pouquinho mais rápido para a gente poder mostrar. Isso aí a gente pode fazer. Não sei. Aqui, a gente passa um pouquinho mais para cá. E, a partir daí, a gente vai passar esse eletrodo para a parte de cima do manúbrio. Uma vez ele é colocado lá no manúbrio, colocado ao longo do externo, no manúbrio você retira essa bainha e está implantado o eletrodo. A partir daí é só conectar e estabilizar o gerador na região da axila. Tá? Bom, vamos para frente. Esse foi o resultado final desse paciente. Você vê que o gerador está na região da axila, o eletrodo está no subcutâneo ao longo do externo, em direção ao manúbrio, e o eletrodo no subcutâneo da região anterior do tórax. Esse é o resultado final. O posterior, a gente vê que o gerador fica bem posterior aqui, e a melhor maneira de mostrar isso é pela tomografia computadorizada, que a gente reconstrói a tomografia, e você vê que a imagem mostra que tanto o gerador quanto o eletrodo estão totalmente subcutâneos. Na verdade, esse gerador ele não fica nem subcutâneo, ele fica submuscular, para poder melhorar o resultado estético final desse paciente, e a gente vai vendo que esse eletrodo está bem posicionado, bem posterior. Quando a gente vê posterior, ele até parece bem claramente para a gente. Tá? Esse é o aspecto final. Esse não é o caso dele, foi um exemplo que a gente teve até do paciente do Luiz Eduardo, que o resultado estético ficou excelente. Tá? Esse é um dispositivo que está surgindo hoje como uma grande opção para esse tipo de paciente. Não é novidade, é algo que já está sendo avaliado, já tem 2 trials já confirmando o benefício. Tem o Praetorian, que é um trial prospectivo que está avaliando também esses pacientes quanto à possibilidade até de melhorar essa terapêutica na forma do implante, otimizando esse implante, fazendo com que o implante seja mais seguro. Já está na 3ª geração desse dispositivo, com quase 20 mil implantes ao redor do mundo. Tá? O choque é um choque com uma intensidade maior, é um choque de 80 joules, tá? Que comparado com o choque de um CDI transvenoso que é de 40, 42 joules, é um choque um pouco mais intenso, e um vetor de choque, é importante que ele fique bem posterior, o gerador, para que você tenha um vetor de choque adequado e passe pelo coração. O Cláudio falou a respeito das indicações, e eu acho que o que a gente tem de autorização hoje vem do Guideline 2015 da ASH, que mostra que a indicação classe 2A para o CDI subcutâneo deve ser considerado em qualquer paciente quando ele não tem uma indicação para pacing, para bradicardia. Mas o que eu acho que no caso desse paciente, na verdade, a indicação era essa, né? É classe 1 para um paciente que tem uma necessidade de um CDI, mas tem acesso vascular inadequado ou alto risco de infecção. Nesse caso, é inevitável que a gente imaginar que esse paciente vai ter um alto risco de infecção num segundo implante. E, num classe 2A, a indicação para pacientes que tenham não tenham nenhuma indicação específica, ou seja, simplesmente o paciente precisa de um CDI, não tem bradicardia e não tem indicação para ressincronizar, ele já pode ser considerado inicialmente para o implante de um CDI subcutâneo. E evitar toda essa história que o paciente teve até então. O racional disso é porque a gente sabe que a maioria desses pacientes que indicam o CDI não tem indicação de estimulação a longo do tempo. A necessidade de estimulação deles é muito pequena, principalmente nesse perfil que usa um CDI VR, um CDI que só tem um eletrodo. Isso aí, 90% não vai estimular o coração. E a gente sabe que ao longo de 8 anos, só 5% desses pacientes vão precisar evoluir para um ressincronizador, circunstância em que seria interessante já ter um aparelho transvenoso instalado. Tá? Então, hoje, voltando ao nosso paciente, ele está assintomático, ele não teve novas terapias pelo CDI, ele vive uma vida normal e sem nenhum dispositivo implantado na circulação, o que permite que ele tenha
um quadro muito mais próximo da vida normal do que seria antes, tendo em vista, claro, pesados os riscos que ele tem comparado a um paciente convencional. Tá? Como mensagens finais, eu só queria passar isso. Nada disso muda o quanto o desfibrilador transvenoso, o papel que desempenha na profilaxia de morte súbita. Continua sendo nossa principal forma de tratar. Ele segue como uma opção de escolha nos pacientes que necessitam de estimulação cardíaca ou de ressincronização. Entretanto, essas questões como acesso venoso e infecções sistêmicas, para quem implanta e acompanha, sabe o problema que isso representa. Então, portanto, e nesses pacientes selecionados, a gente deve considerar o subcutâneo, o desfibrilador subcutâneo, como uma opção válida, exatamente porque evita contato direto com a circulação sanguínea e com o endocárdio. Obrigado.